Para que um governo representativo se torne uma democracia representativa, ele não pode restringir a participação política dos cidadãos a um instante solitário dos votos. Primeiramente eu gostaria de agradecer a quem nos estiver assistindo e aos colegas Leandro Costa, Nayara Kraszensky e Thiago Stadler, que organizam o Debate 40. Eu estou bastante feliz de poder participar desse canal. Hoje eu vou falar um pouco sobre a relação entre democracia e representação, dois conceitos que têm origens e significados distintos. A palavra democracia foi cunhada pela primeira vez na Grécia e resulta da conjunção de demos, povo, e kratos, que se traduz como poder. Democracia significa então poder do povo, isto é, o regime no qual o povo exerce o poder. Já o conceito de representação é de origem latina. Seu primeiro uso parlamentar remonta a 1188, ano no qual o rei Afonso IX reuniu, na Península Ibérica, diferentes membros da nobreza, a fim de angariar apoio político e econômico. A gente pode dizer que esses nobres, reunidos nas cortes do rei, agiam como representantes, no sentido de que as decisões que ali tomavam eram consideradas como se tivessem sido feitas por todos os cidadãos da localidade de onde provinham. Uma vez que a gente tem em mente os diferentes significados e origens da representação política e da democracia, a gente consegue entender por que algumas pessoas julgam a democracia incompatível com a representação. A democracia designava o regime dos antigos, no qual o povo inteiro se governava. A representação, em contrapartida, era um mecanismo de governo que permitia aos monarcas e nobres dominar uma população servil. Sendo assim, tentar conjugar representação e democracia seria uma empreitada tão promissora quanto tentar ensinar um elefante a voar. Na contramão desta crítica, um número crescente de pessoas tem argumentado que, dadas certas circunstâncias, a representação pode ser democrática. De fato, a copiosa literatura sobre democracia e representação, que proliferou nos últimos anos, indica que a investigação acerca da compatibilidade ou incompatibilidade entre ambas é um dos principais debates da filosofia e teoria política contemporâneas. Mas no breve espaço que me foi concedido para essa fala, o meu objetivo não vai ser me aventurar no debate contemporâneo sobre democracia e representação, mas sim mostrar como esse debate já era presente na filosofia moderna. O que eu vou tentar fazer é localizar as origens do debate entre democracia e representação no pensamento político moderno. Por isso, eu vou reconstruir os argumentos dos dois principais expoentes desse debate, Jean-Jacques Rousseau e o John Stuart Mill. E eu vou dividir a minha fala aqui em duas partes. Primeiro, eu vou reconstruir a crítica à representação feita por Rousseau no Contrato Social, que foi publicado em 1762. O Rousseau pode ser considerado um crítico da representação na medida em que afirma que a soberania popular, que ele associa com a democracia, não pode ser representada. E a gente vai ver os dois argumentos que ele apresenta para justificar essa afirmação. Na segunda e última parte dessa exposição, eu vou reconstruir a defesa da democracia representativa feita por Mill no livro Governo Representativo, que foi publicado em 1861. E eu vou mostrar como Mill busca rebater a crítica que Rousseau faz à representação. Para que pudesse elaborar o conceito de representação democrática, Mill precisou problematizar os dois pressupostos do contrato social. Como resultado desse esforço, Mill elaborou duas teses que nos ajudam a compreender o que torna a representação democrática. Bom, agora eu vou então para a primeira parte dessa fala, que é sobre a crítica à representação do Rousseau. No contrato social, Rousseau reserva um capítulo para explicar o que entende por democracia. Ele diz que a democracia é a forma de governo em que todo o povo governa, e na qual o poder legislativo e o poder executivo se confundem. Depois de fazer a lei, o povo também a executa. Tendo definido o que é democracia, Rousseau acrescenta que jamais existiu, jamais existirá uma democracia. É difícil imaginar um povo que, continuamente, se reúne para legislar e executar os negócios públicos. Mesmo em uma comunidade política pequena, os cidadãos vão querer, em algum momento, obter uma trégua da convivência pública. Por isso, é compreensível que eles queiram estabelecer comissões, o que, de acordo com Rousseau, destruiria a democracia.
No capítulo em que trata da democracia, Rousseau não dá maiores detalhes do que entende por comissões e também não esclarece por que elas aniquilariam a democracia. É apenas no capítulo 15 do livro 3 que essas explicações são dadas. Intitulado Dos Deputados ou Representantes, esse capítulo começa associando a representação com a apatia política. As pessoas que elegem um representante, segundo Rousseau, acabam por se subtrair do mundo da política, porque delegam o seu poder de agir politicamente. A representação implica, nesse sentido, a delegação do poder político do representado ao representante e a ausência de participação popular. O ranço de Rousseau contra a representação advém da ideia de que todos os cidadãos de um Estado livre precisam realizar, por conta própria, as diversas ações necessárias à conservação do corpo político. Ao menos no contrato social, Rousseau entende que eleger um representante é como contratar um terceiro para fazer uma ação que é dever do contratante realizar. Ainda que esse entendimento tenha sido nuançado em outras obras, em todos os escritos políticos de Rousseau, a tese de que a representação é uma forma de delegação desempenha um papel central. Eis o primeiro pressuposto basilar da concepção russoniana de representação que, um século mais tarde, Mill irá questionar. Além da tese de que a representação é uma delegação do poder político, outro pressuposto central da filosofia de Rousseau é o de que a soberania consiste unicamente na vontade. Se a gente entende que o único componente da soberania é a vontade, não faz sentido tentar conciliar soberania popular e representação política. Neste caso, a representação da soberania popular seria como querer no lugar do outro, o que não passa de um contrassenso. A vontade é algo que você tem, não é algo que você delega a um terceiro. Logo após apresentar a tese de que a soberania não pode ser representada porque se compõe apenas da vontade, Rousseau afirma que o povo inglês se engana quando crê viver sob um regime de liberdade. No governo representativo inglês, o povo pensa ser livre, porém só o é durante a eleição dos representantes. Uma vez esses eleitos, ele se torna, nas palavras de Rousseau, um escravo. A crítica de Rousseau revela que o governo representativo inglês do século XVIII não passava de uma tirania travestida de liberdade, que escravizava o povo e ameaçava sua existência. Daí o tom sombrio de Rousseau no final do capítulo sobre representação, e eu cito: no momento em que o povo se dá a representantes, não mais é livre, não mais existe. Bom, agora eu vou para a segunda parte da minha exposição, e também última, na qual eu vou falar da defesa da democracia representativa que Mill apresenta lá no livro Governo Representativo. E eu gostaria de começar essa parte observando que Mill foi um leitor de Rousseau. Ele tinha as obras completas do Rousseau na biblioteca dele, e a influência que o filósofo genebrino exerceu em sua filosofia é perceptível, por exemplo, no capítulo 2 de Sobre a Liberdade, que é um livro que Mill publicou em 1859. Nesse livro, Mill afirma que os paradoxos de Rousseau precisam, no presente, ser mais defendidos do que nunca. Segundo Mill, a crítica de Rousseau à civilização agiu como uma bomba, e essa é a expressão dele, na filosofia do século XVIII. Embora julgue exagerada, Mill considera a crítica russoniana à civilização de uma potência salutar, são as palavras dele também, visto ter ela forçado os filósofos a enxergar os equívocos que seu deslumbramento com a civilização os fizera cometer. Algo similar pode ser dito com relação à crítica russoniana da representação. Ela é de uma potência crítica tremenda, pois mostra que o governo representativo pode muito bem disfarçar de liberdade o que não passa de servidão. Entretanto, é exagerada porque, partindo da constatação de que a representação não operava de maneira democrática na Inglaterra do século XVIII, postula teses que afirmam ser impossível compatibilizar representação e democracia em todos os tempos e lugares. Do fato de que o governo representativo inglês não era democrático, Mill não infere a impossibilidade de uma representação democrática. A representação praticada pelo parlamento inglês do século XVIII não esgota as diversas formas que a representação política pode assumir. Se por um lado Mill segue Rousseau ao afirmar que o governo representativo inglês negava a soberania popular, por outro lado, Mill se afasta de Rousseau ao se valer do exemplo inglês
como motivo para investigar como a representação pode promover a democracia, inaugurando assim a chamada democracia representativa. São algo que a gente precisa ter em mente, são coisas diferentes, democracia representativa e governo representativo. No livro Governo Representativo, a expressão democracia representativa aparece apenas 5 vezes. A expressão governo representativo, em contrapartida, ocorre quase 70 vezes. Como a diferença na frequência dos termos já indica, democracia representativa tem um significado mais restrito que governo representativo. Enquanto aquela designa um regime político no qual a forma de representação que se pratica é democrática, este designa qualquer governo que recorra à representação democrática. Toda democracia representativa é um governo representativo, mas nem todo governo representativo é uma democracia representativa. Então a gente pode dizer que democracia representativa seria um subtipo de governo representativo. O conceito de representação democrática, formulado por Mill, indica que muitos dos regimes que se intitulam de democracias representativas não passam, na verdade, de governos representativos oligárquicos. E talvez seja justamente aí que a gente encontre a maior contribuição da filosofia política milliana. Ao investigar o que propriamente distingue a democracia representativa do governo representativo, Mill nos ajuda a identificar os aspectos não democráticos dos governos representativos existentes. Essa contribuição é tão mais importante porque, ao não problematizarmos a tese de que toda e qualquer representação seja necessariamente antidemocrática, dificultamos a elaboração de ferramentas teóricas que nos permitam democratizar as instituições representativas existentes. Da premissa de que a representação seja necessariamente oligárquica, a conclusão de que se segue é a de que o esforço para construir mecanismos que democratizem os governos representativos existentes seria inútil. Afinal, esses governos são representativos e, portanto, eles nunca vão ser democráticos. Então, por que perder tempo para tentar democratizá-los? Para sustentar a possibilidade de uma representação democrática, Mill precisa problematizar as duas teses de Rousseau. Por isso mesmo, Mill argumenta que 1. A delegação não é a única forma que a representação pode assumir, donde a possibilidade de uma democracia representativa e participativa. 2. A soberania não engloba apenas a vontade, mas também o juízo. Vejamos como cada uma dessas teses são elaboradas no governo representativo e como elas nos permitem responder à questão do que torna a representação democrática. No capítulo 3 do governo representativo, Mill define a soberania como poder de controle em última instância e acrescenta que a melhor forma de governo é aquela na qual a soberania reside no agregado inteiro da comunidade. Na democracia representativa, o poder de controle da soberania compreende 2 elementos: a vontade, que se exprime no momento em que o sujeito toma uma decisão, e o juízo, que resulta das opiniões que cada pessoa tem. Mill não disputa a tese russoniana de que a vontade é impossível de ser representada, mas nega que a soberania se resuma a ela. Na medida em que se compõe também do juízo, vale dizer, das opiniões do povo que acompanham a sua vontade, a soberania popular é compatível com a representação. O característico de uma democracia representativa é a ativação do que a gente pode chamar de soberania diárquica. E aqui eu estou tomando de empréstimo essa expressão da Nadir Binati, que é uma das maiores intérpretes da teoria democrática milliana. O que é soberania diárquica? É uma certa concepção de soberania que a gente encontra na filosofia do Mill, que se compõe de 2 polos, a vontade e o juízo. Em um governo representativo oligárquico, como o da Inglaterra do século XVIII, a soberania não era diárquica, pois a vontade que guiava as decisões dos representantes eleitos não levava em consideração as opiniões e os juízos do povo. Na democracia representativa, contudo, a soberania é diárquica porque há uma relação de mútua influência entre os juízos do povo e as decisões dos representantes. Então essa circularidade entre opiniões do povo e as decisões que são tomadas nas assembleias legislativas que faz brotar a representação democrática. A gente pode dizer que o pulo do gato da filosofia de Mill reside justamente nessa ressignificação do conceito de soberania que ele opera. De fato, a minha vontade em si mesma não pode ser representada,
mas os meus juízos e as minhas opiniões podem ser representados. Ao incluir o juízo no conceito de soberania, Mill abre caminho para pensarmos a noção de uma soberania popular que seja capaz de ser representada. O representante que eu elejo não pode representar minha vontade no parlamento, é verdade, mas ele pode muito bem representar as minhas opiniões, crenças e juízos. Junto com a articulação entre soberania popular e representação, consta a crítica à teoria da representação como delegação que Mill apresenta lá no capítulo 10 do governo representativo. Esta teoria da representação como delegação, como a gente viu há pouco, é justamente a concepção de representação que Rousseau endossa, lá no Contrato Social, quando ele afirma que, ao eleger um representante, o representado o delega sua capacidade de ação política. Contra semelhante teoria, Mill sustenta que a representação não precisa agir como uma forma de delegação que esvazia o representado de poder político. Se procede democraticamente, a representação estimula, ao invés de aniquilar, a participação do representado no processo político. Então o representante, ele pode, quando ele age democraticamente, ele opera como um catalisador que estimula a participação dos representados. E isso, Mill está mostrando, é uma forma possível de representação. Para que um governo representativo se torne uma democracia representativa, ele não pode restringir a participação política dos cidadãos a um instante solitário dos votos. No capítulo 15 do governo representativo, Mill defende a criação de instituições representativas locais e mostra que a representação democrática exige a manutenção de dispositivos participativos, e aqui eu cito Mill, no intervalo entre uma eleição parlamentar e outra. As instituições municipais, as reuniões públicas espaciatas, a elaboração de petições, bem como a existência de uma imprensa efetivamente livre e plural, são alguns dos canais de participação necessários para que um governo representativo seja democrático. Contra a teoria da representação como delegação, Mill elabora um modelo de democracia representativa que conjuga representação política e participação popular.